Pessoal, boa noite. Hoje é o segundo dia da nossa semana interativa aí para delegado de Polícia Civil do Ceará. Estamos tendo a honra de receber os conhecimentos e a presença do professor Francisco Menezes, mundialmente também conhecido como professor Chiquinho. E por ser uma aula interativa, mas para que a gente tenha um certo controle da aula, vocês podem ficar com a câmera aberta, tranquilo, para a gente, enfim, comentar alguma coisa com vocês, mas pedir para o microfone mutado, né, para que o Chiquinho possa desenvolver os temas aí. E o chat liberado, a gente, à medida que for possível, a gente vai respondendo as mensagens no chat. No final também estamos com o Lucas aí, né, Lucas? Para dar aquele apoio. Boa noite, Carlinhos. Boa noite, Chico. Vamos embora para cima mais um dia. Isso aí. Trazendo os questionamentos, as dúvidas aí, para melhor preparar vocês para esse certame que vai ocorrer no final de maio, né, dia 25 de maio. E, Chiquinho, ontem a gente começou a tratar na Semana Interativa de Direito Constitucional com o americano, com o Gustavo, e como tivemos hoje várias matrículas, né, enfim, começou agora o lançamento do digital, então todo dia tem um pessoal aí, um número grande de alunos entrando no curso. Só vou dar um overview aqui de como vai ser o curso. Essa é a primeira semana, a gente liberou o que a gente chama de curso de nivelamento, com uma série de conteúdos importantes. Grande parte desses conteúdos são conteúdos, né, pilares do direito, mas que têm alta incidência no concurso. Da segunda semana, que é a semana que vem, até a penúltima, a nona semana, a gente está preparando um curso de nivelamento. Vão ser 8 cronogramas desse curso de nivelamento, com aulas, baterias de questões, PDFs, para os alunos chegarem o mais preparados possível. E a semana anterior à prova, uma semana de revisão, para consolidar tudo aquilo que foi trabalhado nesse período. Além disso, aos sábados, nós vamos ter 6 encontros aos sábados para a prova discursiva e para a prova de peça prática de polícia judiciária. E também um simulado inédito lá, tanto para a primeira fase, né, para a prova objetiva, quanto um simulado para a prova discursiva e para a prova de peças prático de polícia judiciária, né, para a segunda etapa aí, que ocorre no mesmo dia, na parte da tarde. Enfim, rapidamente, essa é a estratégia que nós criamos para levar os nossos alunos bem preparados para buscar a aprovação aí no concurso de delegado de Polícia Civil Ceará, jogar todo mundo para a prova oral. Chiquinho, é com você, meu amigo. O que você nos conta aí? Não sei se a gente começa dando uma geral, se você quer falar desses primeiros temas que foram reservados aí para essa semana para o curso de nivelamento, mas fica à vontade, você com a palavra. Vamos lá. Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite, meu caro Carluxo. Carluxo, que a gente chama ele assim como assim como as pessoas me chamam de Chiquinho. Para quem não me conhece, sou Francisco Menezes, professor de Direito Penal e Criminologia aqui do Supremo. Sou também mestre e doutorando em Direito Penal pela PUC Minas e atualmente exerço as funções de assessor jurídico da Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais. E, vejam bem, o concurso do Sebrasp, banca que está organizando esta prova, sinceramente, quem já foi meu aluno sabe, não é uma das minhas bancas favoritas. E não é porque ela tem a banca tende a ter uma pegada um pouco um pouco menos de raciocínio jurídico e um pouco mais de cobrança de lei seca ou daquilo que eu chamo de jornalismo dos tribunais superiores. Sim, porque a notícia do julgado não é uma matéria jurídica, e sim da assessoria de imprensa dos tribunais, não é verdade? Porque o direito é uma ciência social aplicada, a partir da qual nós conseguimos compreender a norma jurídica. O direito não é o texto da lei, o direito não é a notícia da jurisprudência, mas aparentemente o Sebrasp confunde essas duas coisas com o conteúdo jurídico que está no edital. Mas
obviamente, precisamos jogar com as cartas que temos nas mãos, né? Será completamente inútil se nós aqui, já na reta final para esta prova, sim, porque você já começa na reta final por conta dos menos de 70 dias para estudar, seria inútil ficar aqui lamentando e pensando qual é a mão que seria perfeita para nós jogarmos. Não, a gente joga com o que a gente tem, a gente faz do jeito que dá, e sinceramente dá para fazer uma boa prova com esse tempo, se utilizarmos bem a todas as nossas estratégias. Para isso, meu caro Carluxo, eu gostaria de começar essa minha exposição de hoje falando um pouco sobre o Sebrasp aí nos últimos 5, 10 anos, o que a banca tem cobrado nos concursos para delegado, no que diz respeito, primeiro, à temática do direito penal, a divisão das questões em termos de percentual. É claro que a gente não vai trabalhar exaustivamente sobre todos os temas, e, sinceramente, eu achei pesquisas que são um pouco conflitantes, além de fazer a minha própria pesquisa em sites de questão de concurso. Mas eu trouxe aqui números que são fidedignos acerca de quais são os temas mais revisitados pela banca e que podem guiar os senhores para os seus respectivos estudos. Logo em seguida, nós vamos analisar o edital em si. E eu vou tratar aqui dos principais tópicos do edital aos quais eu, sinceramente, me dedicaria se eu estivesse no sapato de vocês estudando para essa prova. Em seguida, eu gostaria de dar algumas recomendações sobre como estudar e pelo que estudar. E se você já foi meu aluno, sabe que eu normalmente gosto de recomendar o estudo da parte geral do direito penal por uma boa doutrina. Infelizmente, eu não vou fazer isso aqui, por conta do tempo que você tem para a prova. Mas, felizmente, o Supremo tem um excelente material de direito penal, com uma apostila muito satisfatória, né? Sou um pouco suspeito para falar, por conta da autoria de direito penal da apostila, mas todo esse nosso encaminhamento, acredito eu, é sim um encaminhamento que pode ser perfeitamente vitorioso, e quem diz isso não é apenas, não sou apenas eu enquanto professor, mas é o fato de que eu, dando aula no Supremo desde 2011, tenho ex-alunos delegados em todos os estados da federação e constantemente encontro ex-alunos delegados em delegacias de polícia, né? Da época que eu advogava até muito pouco tempo, e um dia voltarei a advogar. Isso, sinceramente, é muito interessante. Não que eles cometam advocacia administrativa em meu nome, de forma alguma, mas porque todo mundo sabe, né, que quando o advogado conhece o delegado, quando a gente entra na delegacia, o delegado diz: professor Chiquinho, é algo, né, bastante importante e interessante. Pois bem, né, faz parte também da estratégia. Vamos começar, então, a partir dessas exposições. E a hora que você quiser me interromper, Então, Chiquinho, deixa eu Carlos, aproveitar então aqui, porque já nós tivemos aqui duas perguntas. Eu não sei se para mim, mas talvez o Geraldo possa falar, deu uma embaçada um pouquinho na sua imagem. Não sei se é só comigo. A minha imagem? Também não sei, Geraldo, como é que tá aí. Mas, assim, dá para te ver bem. Só aproveitar aqui e falar, a Luísa, né, fez uma pergunta sobre a prova objetiva e a prova discursiva. A gente teve já a colaboração do João Guilherme, né, respondendo que todos fazem a prova, mas a correção passa por um critério lá de classificatório para correção. E também tivemos uma pergunta aqui, que eu já até enviei para o time, do Marcos, o horário dos encontros aos sábados. Marcos, eu enviei, que geralmente é pela manhã, tá? Mas eu enviei aqui para ver se alguém consegue ainda me responder ainda durante a aula. Caso eu receba, eu passo para você, mas também o time vai comunicar na área do aluno e vai mandar também mensagem para os alunos sobre essas aulas, o calendário dessas aulas, ok? Mas,
Meu amigo, tem gente falando que tá um pouquinho embaçada a imagem mesmo. Não Tá um pouquinho sei. embaçada a imagem. Deixa eu tentar limpar essa câmera, só um minuto. Então tá bom. Enquanto você está fazendo a limpeza da câmera aí, ô Chiquinho, estamos admitindo aqui mais gente, né? Tem um pessoal chegando aqui na aula. Esperar o professor Francisco retornar. Esse sábado não temos encontro ainda não. Eu acho que eu tenho até aqui as datas. E se não me falha a memória, começa sem ser nesse sábado, no próximo. Vai ser no dia... Deixa eu confirmar aqui. Esse sábado agora é dia 22, não é isso? É no dia 29 que começam os encontros. Aos sábados a gente vai até a prova, exceto o sábado da Semana Santa. Vão ser 6 sábados seguidos, exceto o sábado da Semana Santa. Um sábado a gente vai deixar reservado para o simulado, e aí o sábado de véspera da prova vai ser o hora H. Como eu avisei ontem, a gente fez uma parceria no maior evento, o maior congresso do Brasil de direito, né, que é o Congresso do Notório. Um dos palcos vai ser para o nosso hora H. Chiquinho, 100% agora a imagem. Boa! Ficou aí, ainda mais é belo. só limpar a câmera. Ainda mais belo. Muito obrigado, muito obrigado. Ô, Chiquinho... Muito bom gosto. Mas vamos lá. Como eu havia conversado ontem com o americano, você, junto lá com o time, né, reservou uns temas para essa primeira semana, né, que eu estou vendo aqui, conceitos básicos das ciências criminais, princípios, teoria da norma, e tem uma aula do Salim também, já para a galera adiantar sobre crime contra a vida. São temas assim de alto... que tem uma incidência alta nos concursos, né? Bem como também ajudam a formar uma base que é super importante. E depois nós vamos ter mais 8 semanas para um curso de aprofundamento e, como eu falei lá no final, uma semana inteira de revisão. O que você preparou de forma estratégica? Como você estuda, enxerga o estudo do direito penal para orientar o pessoal nesse período? Olha, vamos lá. A escolha desses tópicos iniciais foi absolutamente estratégica. Por quê? Não menospreze o conhecimento acerca dos conceitos básicos de direito penal. E por que não? Porque você vai enfrentar uma prova discursiva juntamente com uma prova objetiva. Isso significa que você precisa ter uma base de conhecimento para conseguir improvisar e raciocinar sobre o caso prático profissional que for colocado à sua frente e sobre respostas acerca dos institutos jurídicos. E a base para esse raciocínio é conceitual e principiológica. Então, o conhecimento dos conceitos básicos, dos princípios que orientam o direito penal, daquela lógica referente à teoria da norma, além de ser razoavelmente bem cobrada em provas objetivas, é completamente essencial para o seu conhecimento jurídico, para a compreensão daquele raciocínio e da sua capacidade de improvisar acerca de uma boa resposta. Depois disso, eu dividiria o tema do estudo priorizando aqueles assuntos que são mais cobrados na prova, obviamente, e dividindo o tempo entre exercícios e a leitura de um bom material, como, por exemplo, a apostila de estudo do Supremo, o estudo da lei seca e também o estudo de jurisprudência, que, infelizmente, é importante para a prova do SEBRASP. Falando nisso, então, vamos falar um pouquinho sobre esses percentuais de cobrança na prova? Depois a gente dá uma analisada no edital? Vamos fazer isso? Olha só, as minhas pesquisas... Deixa aqui eu abrir. Aqui. Vocês estão... Aí, vocês estão vendo? Tá ótimo, Chiquinho. Tá ótimo, tá? A tela cheia? Tela cheia agora. Perfeito. Então, vamos lá. Olha só. No que diz respeito à parte geral do direito penal, que nós não temos a divisão de quantas questões serão por matéria no edital, mas tenho certeza que o direito penal estará entre as prioritárias. Eu sempre falo, quando o Bruno está presente,
que professor de direito penal não precisa ficar se justificando perante uma turma de futuros delegados, né? O de direito civil precisa. Fala, a gente vai estudar aqui teoria geral das obrigações, mas é importante. Eu não preciso falar que teoria do crime é importante. É evidente que é. A teoria do crime ocupa aí, dependendo da pesquisa, de 24% a 26% das provas do SEBRASP dos últimos 5 a 10 anos. Isso significa, pelo menos no que diz respeito à cobrança do direito penal. E os temas da teoria do crime que mais caem são esses que estão na tela. A teoria do erro, ou seja, as matérias sobre erro de tipo erro de proibição e erros acidentais, o que no Código Penal diz respeito aos artigos 20, 21, 73 e 74, o iter criminis, que é basicamente o caminho do crime, né? O estudo sobre as barreiras temporais de imputação, como a academia costuma chamar, o estudo da consumação e da tentativa, artigos 14 a 17 do Código Penal. O terceiro ponto que mais cai da teoria do crime é o concurso de pessoas, todo aquele assunto sobre autoria, participação e comunicabilidade entre as circunstâncias, artigo 29 a 31 do Código Penal. O quarto ponto são os elementos do crime. Basicamente, todo aquele estudo topográfico do fato típico da ilicitude da culpabilidade, saber identificar uma excludente de ilicitude, saber identificar uma dirimente da culpabilidade, uma excludente de tipicidade. Dentro desse assunto também está o nexo de causalidade, com o artigo 13 do Código Penal. Em quinto lugar, nós temos dolo e culpa, artigo 18 do Código Penal. O SEBRASP não cobra ainda aquelas teorias avançadas do dolo, mas, sinceramente, algumas bancas estão cobrando e acho que um estudo um pouco mais avançado de dolo e culpa é interessante para as provas de delegado. E, finalmente, excludentes de ilicitude e culpabilidade em espécie, ou seja, legítima defesa, estágio de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito e agirimentos da culpabilidade, relacionadas à inimputabilidade e à inexigibilidade de conduta diversa. Do Código Penal, podemos dizer que isso é o artigo 22 a 25. Aliás, vamos fazer isso agora. Eu não fiz, mas eu deveria ter feito, faço agora. No que diz respeito à teoria do erro, já que é o assunto mais importante aí, já que a teoria do crime é o artigo mais importante, a teoria do erro, artigo 20, 21, 73 e 74 do Código Penal, iter criminis, artigos 14 a 17, concurso de pessoas, artigos 29 a 31, elementos do crime, um assunto mais doutrinário do que qualquer outra coisa, dolo e culpa, artigo 18 e 19 do Código Penal, excludente de ilicitude e culpabilidade, artigos 22 até o artigo 28, né? Porque nós temos casos de inimputabilidade até o artigo 28. Vou colocar na tela cheia de novo. Aqui nós temos a divisão, então, da teoria do crime. Só para ficar claro, todos esses assuntos estão dentro da teoria do crime, que ocupa mais de 1/4 das questões de direito penal. Quando eu falo de direito penal, eu incluo a parte geral e a parte especial. Eu só não incluo a legislação penal especial. Eu só não incluo a legislação extravagante, porque o próprio edital separa esses temas. Então, percebe-se, então, que você precisa ser um conhecedor da teoria do delito. Ponto final. Não há outra opção, não há outro caminho. Particularmente, considero a apostila do Supremo na teoria do crime, assim, um primor, mais técnica e mais aprofundada do que a maior parte dos livros de doutrina do mercado. Digo isso, assim, sem pestanejar, sem a mínima reserva. Ela só não está mais aprofundada que os melhores livros do mercado, como Paulo César Busato, Juarez Serino dos Santos, Juarez Tavares, mas não há como estudar por esses autores agora na reta final, quando se tem
né? Pouco mais de 2 meses para o estudo. Não tem como. Mas é necessário, sim, ser um grande conhecedor da teoria do crime. Quando, então, caminhamos para outros assuntos do direito penal, lembrando que direito penal, o edital trabalha tanto a parte geral quanto especial dentro de uma mesma previsão, o segundo grande assunto são crimes contra a administração pública. Mesmo porque crimes contra a administração é um assunto de parte especial cobrado em praticamente todas as provas de concurso público. Também pudera, não é? Você vai ser funcionário público, você precisa conhecer quais são os crimes que são praticados pelo funcionário público e quais são os crimes praticados pelo particular, quase sempre tendo o funcionário público como um sujeito passivo secundário. Então, crimes como peculato, corrupção, concussão, advocacia administrativa, e até crimes como corrupção ativa, usurpação de função pública, enfim, desacato, desobediência e resistência, tendem a ser bastante cobrados pelo SEBRASP. A parte boa, entre aspas, é que os crimes em espécie são cobrados muitas vezes apenas da base da letra da lei, ou conceitos superficiais de doutrina, como momentos de consumação, quem são os possíveis sujeitos ativos, esse tipo de coisa. A gente vai observar o que o SEBRASP cobra sobre letra de lei, doutrina, jurisprudência, dentro de alguns minutos. O terceiro assunto no direito penal está crimes contra o patrimônio. Obviamente, temos aqui o SEBRASP obedecendo à pertinência temática. O delegado de polícia vai lidar com crimes contra o patrimônio diariamente, sabe? Né? Os filtros da seletividade estrutural do direito penal olham muito para as drogas e para os crimes patrimoniais. Muitas questões sobre furto, muitas questões sobre roubo, muitas questões sobre estelionato. Esses são os 3 pontos principais. Aliás, vale a pena nós fazermos aqui aquilo que nós fizemos anteriormente. Nos crimes contra a administração pública, artigos 312 e 326 são os mais importantes. Vamos botar artigo 312 a 331 para poder incluir, 333 para poder incluir desacato, desobediência e resistência até corrupção ativa. Nos crimes contra o patrimônio, nós temos, nos principais tipos penais, aqui eu não estou dizendo para você só estudar isso, estou dizendo que, claramente, nas minhas pesquisas em provas do SEBRASP, essas foram as principais questões, os artigos mais ventilados. Nós temos artigo 155, que trata do furto, artigo 157, roubo, artigo 158, extorsão, artigo 171, estelionato, de longe a maior parte das questões. No que diz respeito a crimes contra a pessoa, estamos aqui no nosso quarto colocado com 12% das questões de direito penal. A maior parte das questões versa sobre o homicídio, mesmo porque o crime de homicídio foi amplamente modificado desde 2015, ou seja, nos últimos 10 anos, com a introdução da Lei 13.104, da Lei 13.142, da Lei Henri Borel. As qualificadoras do homicídio foram muito recheadas e, no ano passado, tivemos o quê? Um novo crime de feminicídio do artigo 121A. Eu tenho certeza que esses delitos ganham primazia na cobrança da prova, estatisticamente, mais uma vez, por conta da pertinência temática relativa às funções do delegado de polícia. Então, nós temos crimes do artigo 121, 121A. Olha, eu acrescentaria aqui o 122, mas porque em 2019 tivemos uma modificação importante do artigo 122, que introduziu a participação na automutilação como modalidade do crime, né? Isso mudou a classificação do delito. Antes era crime material, passou a ser crime formal, e tudo isso está sendo muito cobrado em prova. E eu também acrescentaria o artigo 129, já que as qualificadoras da lesão corporal tendem a ser muito cobradas em prova, também por conta das modificações dos últimos anos. E, é claro, eu colocaria aqui algumas novidades, como o artigo 146A, o crime de bullying, o artigo 147A e 147B, o delito de perseguição e o delito de violência psicológica contra a mulher. É óbvio que homicídio e feminicídio ganham a primazia, mas a gente nunca pode
se descuidar das novidades. E a boa notícia, entre aspas, aqui, é que as novidades são cobradas quase sempre de forma literal. Então, o conhecimento da parte especial que você precisa ter é um conhecimento sobre o conteúdo da norma incriminadora, ou seja, o que é praticar aquele crime, quais são os possíveis sujeitos, qual é o momento de consumação, qual é a ação penal e quais são as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento. Ah, professor, é tudo? Não, não é. Se você pega um artigo mais aprofundado, por exemplo, do professor Bruno Gilabert, sobre violência psicológica contra a mulher, ele analisa o direito comparado, faz todo um estudo sobre o diálogo das fontes, analisa a pertinência criminológica da norma incriminadora, faz todo um estudo de política criminal acerca da sua incidência. É possível ir muito mais profundamente do que eu falei aqui alguns minutos atrás. Você precisa compreender a lei e as classificações doutrinárias básicas sobre o tipo legal. Só isso você vai matar a questão da prova. Não precisa se preocupar além disso. Não estou dizendo que é pouco ou que é fácil, mas sabendo a profundidade certa, nem tão raso e nem se perder em um estudo criminológico de política criminal, você consegue um estudo razoável. A nossa quinta posição sai da parte especial. Nossa quinta posição vai para a teoria das normas e princípios penais fundamentais. Aí, ó, o tema dessa semana. Volta para a parte geral. Esse tema, a teoria da norma e princípios, abrange a lei penal no tempo e a lei penal no espaço, que tem ganhado muitas questões de prova, principalmente por conta das constantes modificações na legislação penal dos últimos anos. Então, conhecer assuntos como a incidência da súmula 711 do STF, nos crimes permanentes e continuados no que diz respeito à lei penal no tempo, e, é claro, os princípios penais constitucionais, é algo que tende a te ajudar na prova. Eu espero uma ou duas questões sobre isso. No Código Penal, além de vários artigos da Constituição, é claro, né? No Código Penal, nós temos artigos 1º ao artigo 8º. Em tese, a teoria da norma vai até o artigo 12, mas o artigo 9º, 10, 11, 12, eles não são tão relevantes. Artigo 1º ao 8º, que abrange a lei penal no tempo e a lei penal no espaço, além dos textos constitucionais e princípios constitucionais penais que estão espalhados pelo artigo 5º da Constituição, vai te municiar aí com um bom conhecimento. Já a nossa próxima posição vai para a teoria da pena. Dá para perceber que a teoria da pena não é uma matéria de grande importância para a prova de delegado. E não é por um fato muito simples: pertinência temática. Enquanto a teoria do crime é 1/4 da prova de direito penal, mesmo considerando parte geral e especial, a teoria da pena é 5%. E olha só, artigos do Código Penal sobre teoria da pena. Artigo 32 a 120. É só quase que o código inteiro da parte especial é dedicado à teoria da pena, e mesmo assim, uma quantidade diminuta de questões. Olha, eu recomendaria você, em teoria da pena, estudar somente aqueles assuntos mais chave para questões objetivas. Eu vou colocar aqui os artigos aos quais esses assuntos pertencem, ok? Primeiro, aí eu vou só terminar essa lista, a gente faz uma pausa até para perguntas e para algumas intervenções. Eu recomendo, então, quanto à teoria da pena, o estudo do artigo 33, que trata sobre a fixação de regime inicial, que tem algumas pegadinhas ali do parágrafo 2º, que o Sebrasp gosta muito de cobrar. Eu estudaria o artigo 44, que trata sobre os critérios de substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Eu estudaria o artigo 59, que são aqueles critérios de fixação da pena base. Eu estudaria o artigo 77, que são os requisitos para o sursi, a suspensão condicional da pena, e um assunto que a aluna nem gosta que eu toque muito nisso, mas, gente, infelizmente, o Sebrasp cobra com uma certa frequência, e é interessante que você estude, que você tenha uma noção básica, que são os artigos referentes à
prescrição. Especificamente, artigo 109, eu diria até o 117, são interessantes para a compreensão do tema prescrição, com uma atenção maior para o 110, parágrafo 1º, que fala sobre prescrição retroativa, e alguns assuntos acerca dessa temática, né? Saber prescrição é sempre bom para a vida, né? Como delegado de polícia, você com certeza utilizará esse assunto no seu dia a dia, e para a prova também é interessante, mas eu não diria que é uma grande prioridade. Se você compreender os institutos acerca desses tópicos, fixação de regime inicial, substituição de pena, circunstâncias judiciais para fixação da pena base, critérios do SURSI e o básico sobre prescrição, você mata a teoria da pena. Não, professor, é tudo de novo. Não. Mais uma vez, está muito longe de ser tudo, gente. Está muito longe. Direito Penal 2 da faculdade, que é a teoria da pena, são 6 meses de estudo. Quando eu leciono a teoria da pena, eu começo com teorias fundamentadoras. Minha aula de teorias fundamentadoras da pena tem 6 horas. Eu não estudaria nada disso para a prova se fosse você. Eu me concentraria nesses artigos e nos seus desdobramentos. Dá para estudar, dá para fazer, dá para saber o básico de como que o juiz fixa regime, de quais são os requisitos para substituição, quando pode, quando não pode substituir, quais são as circunstâncias judiciais do artigo 59, o que o STJ considera como uma verificação idônea de antecedentes, quais são os critérios para o SURSI, qual é a diferença dos requisitos da substituição de pena. Não é muito, de novo, não estou dizendo que é fácil, mas está longe de ser, sabe, um mundo sobre a teoria da pena. É o básico desses institutos, atacados ali, ó, a conta-gotas daquilo que é importante, daquilo que é necessário. O próximo tema, e já acabando aqui essa parte, é de crimes contra a fé pública e crimes contra a dignidade sexual, ambos com 3%. Eu, sinceramente, fiquei impressionado nessas minhas pesquisas, porque crimes contra a fé pública, eu esperava com mais rigor em concursos federais, não em concursos estaduais. Mas algumas súmulas dos tribunais superiores e alguns artigos de lei acabam mudando esta lógica. Então, de novo, eu colocaria aí, no estudo de crimes contra a fé pública, uma atenção no delito de moeda falsa. Sim, isso cai em concurso estadual. Eu sinceramente, acho que não deveria com tanta incidência. Falsificação documental e tanto de documento público quanto de documento particular, o artigo 299, que trata da falsidade ideológica, o artigo 304, que trata do uso de documento falso, e do 307, que trata do crime de falsa identidade. Esses de muito, muito longe são os de maior incidência. Falsificação de selo, de papel, eu sinceramente não tenho visto há muitos anos nas provas. Finalmente, os crimes contra a dignidade sexual, se você tiver que escolher entre estudar fé pública ou dignidade sexual, fique com dignidade sexual por conta de importantíssimas interpretações do STJ, desde o ano de 2023, ao crime de estupro de vulnerável. E por isso, nessa toada, eu estudaria o crime de estupro, obviamente, o crime de importunação sexual, porque se trata de uma relativa novidade que tem sido muito cobrada em prova. Eu também estudaria o delito de estupro de vulnerável do artigo 217-A. Esses são, de muito longe, os mais importantes. Talvez falar um pouco talvez ver um pouco sobre assédio sexual, um pouco sobre o crime do artigo 218-C, que trata sobre a divulgação de material pornográfico. Quando você estiver estudando o Estatuto da Criança e do Adolescente, talvez fazer um pouco essa interseção, mas se concentre principalmente na jurisprudência dos tribunais superiores acerca desses assuntos. Isso é muito importante, está muito em voga. Extinção da punibilidade inclui assuntos também sobre prescrição, né? São assuntos que estão, de certa maneira, juntos ali da teoria da pena, e os outros assuntos estão apertados no 7%. Se você tiver a priorização dos assuntos desta lista que eu trouxe até agora, a chance de você acertar a maior parte das questões de direito penal é muito grande.
A gente vai trabalhar os assuntos de lei penal especial e a divisão do percentual de lei seca, doutrina e jurisprudência daqui a alguns minutos, mas antes eu queria ouvir um pouco meu amigo Carluxo e também ouvir alguma dúvida que vocês tenham aí levantado. Chiquinho, show. A Débora está perguntando aqui sobre, tá pedindo para ampliar a tela, mas esse material todo, né? A gente vai postar, vai receber do professor Isso. e vai liberar para vocês aí na área de alunos. Isso, eu vou colocar, inclusive, com esses artigos que eu estou preenchendo durante a aula, para ficar tudo bem didático. Então, Débora e demais, vocês vão ter acesso a esse material, esse rico material que o professor Francisco Menezes preparou. E lembrando, né, Chiquinho, que uma das coisas que a gente traz, que a gente até chama de procedência dos materiais, é que as nossas apostilas são escritas e orientadas pelos nossos professores, não são aqueles PDFs sem dono, sem procedência, não. Aqui a gente tem procedência e esse material foi todo produzido aí pelo professor Francisco Menezes. Um aviso rápido, um aluno já ajudou a gente aqui, eu confirmei no manual do aluno, as aulas aos sábados iniciam no dia 29 de março e são na parte da manhã, começando às 9 horas, indo até por volta de 12h15. Lucas, mais alguma questão aqui que eu tenha passado até o momento? Teve uma do João Guilherme, né? É bem interessante essa pergunta dele sobre como não tem um número de questões dividido por cada disciplina, se as questões tendem a ser mais multidisciplinares, né? Que acaba já sendo uma tendência ultimamente das bancas misturarem um pouco, né? Penal com processo, com legislação penal. Se o professor quiser fazer um comentário sobre isso aí, é importante. Essa é uma tendência que a gente tem percebido mesmo, não tem como a gente saber, mas eu diria que essa interdisciplinariedade do direito penal, ela pode acontecer sim com processo penal em determinados temas, como ação penal, como alguns princípios que as matérias compartilham. E obviamente, entre direito penal e legislação penal especial. Mas eu não esperaria uma interdisciplinariedade tão maior nesse sentido, não. O que o Cibrasp tem feito é uma prova na qual não se divide as questões por bloco, né? A gente não tem essas são as questões de penal, essas são as questões de civil. Não, a coisa é mais misturada ao longo da prova. Eu acho péssimo para a maior parte dos alunos, mas respondendo então diretamente a pergunta, alguma interdisciplinariedade é esperada sim, mas eu não me empolgaria tanto nessa perspectiva, não. Acho até que as provas elas tendem a ser compartimentalizadas mesmo. A interdisciplinariedade de direito penal e processo penal existe em alguns temas, mas eu não esperaria algo muito fora da caixa, não. Esperaria. Vamos então tratar mais alguma coisa? Teve mais uma pergunta aqui, mas eu acho que você deve tratar, né, o Lucas? Você falou que vai falar de jurisprudência, mas do Henrique. O Henrique pergunta, professor, você recomenda pesquisar informativos com base nesses temas e suas incidências? Vou recomendar sim, a gente já vai chegar nesse ponto quando eu falar sobre jurisprudência. Inclusive, desmistificando alguns temas, né, que a gente vai tratar disso já já. Vamos falar um pouco aqui das leis penais especiais. Eu separei aqui algumas temáticas e algumas leis que são leis penais e leis processuais penais especiais, né? Já que o tema de legislação extravagante acaba misturando essas duas matérias. Veja, o Cibrasp tem cobrado muito questões de lei de execução penal. Mas aqui a coisa fica um pouco viciada, porque as matérias relativas à lei de execução penal se misturam um pouco com aquelas tangentes à teoria da pena, como, por exemplo, a parte sobre livramento condicional e algumas outras temáticas. Então, eu recomendaria, sim, o estudo
da lei de execução nos seus principais institutos. E a apostila de execução penal também está muito boa, com comentários perspicazes da jurisprudência dos tribunais superiores, principalmente no que diz respeito àqueles institutos mais cobrados, como progressão de regime, RDD, faltas disciplinares, e que tendem também a cair com uma certa frequência. Eu daria mais atenção, eu digo mais atenção justamente por conta dessa contaminação, né, de matérias de lei penal, de execução penal com teoria da pena. Eu daria mais atenção para aquela que eu considero a legislação mais importante para toda sua prova, que é a lei de drogas. A lei de drogas é a lei penal especial mais cobrada em concursos públicos no Brasil. E existe uma razão bem óbvia para isso. Quando nós observamos os números do Infopen, a gente percebe que, embora nós tenhamos quase 1.700 tipos penais na legislação penal brasileira, a parte especial do Código só tem 240 artigos, mas olha a quantidade de lei penal especial que a gente tem. Nós temos quase 1.700 tipos penais. Nossa população carcerária está lotada, e 93% da população carcerária está nos 3 regimes, cumprindo pena por 8 crimes. São 8 tipos penais, ocupam 93% de toda a nossa execução penal. Justamente porque temos um sistema que é estruturalmente seletivo. Nessa ordem de ideias, a lei de drogas ela é responsável por um percentual gigantesco das criminalizações. Justamente por isso existe um farto material jurisprudencial sobre a lei de drogas. E o Sebrasp gosta muito de cobrar jurisprudência deste tema. Por isso, a lei de drogas aparece como quase 10% de todas as questões de lei penal especial. Tenho certeza absoluta que haverá questões sobre a lei de drogas, talvez mais de uma questão. Dos artigos da lei de drogas, eu me concentraria aí, não vou falar desse tema para todas as leis, mas eu me concentraria aí do artigo 28, com muita atenção para o tema 506 do STF, que é justamente aquele tema da repercussão geral do RE 635, 639, que descriminalizou o porte de maconha para consumo pessoal, e também, obviamente, dos artigos 33 até o artigo 42, que trata dos crimes em espécie e também das causas de aumento de pena na lei de drogas. O Sebrasp gosta muito de cobrar todos esses tipos penais, toda essa parte criminal da lei de drogas. A lei de abuso de autoridade aparece aí com 7%. Eu peguei aqui algumas questões, era muito cobrado na lei antiga e atualmente também é muito cobrado na lei nova. A lei de abuso de autoridade se tornou uma das leis talvez mais reincidentes ainda depois que ela foi modificada em 2019. Os tipos penais são cobrados também soltos, então é muito importante o conhecimento das normas incriminadoras da lei e, de novo, daquela forma que eu já pincelei que vocês devem estudar na parte especial. É o conhecimento da norma incriminadora do tipo penal, ou seja, o que é o crime, qual é a sua pena, no sentido de conseguir diferenciar quais crimes são de menor potencial ofensivo e quais não são. Isso é muito importante quando estamos em uma lei penal especial na qual existem vários crimes de menor potencial ofensivo. Então, saber se cabe ou não medida despenalizadora, se cabe ou não acordo de não persecução penal. E, obviamente, conhecer o momento de execução, momento de consumação de cada um desses crimes e alguma particularidade, como causa de aumento, quem é o sujeito ativo, qual crime só pode ser praticado pelas autoridades policiais, qual só pode ser praticado pelo juiz. Ah, professor, é tudo da lei, de novo. Não é. A gente pode fazer um estudo criminológico da lei dos crimes de abuso de autoridade, estudar a etimologia de cada um dos tipos penais. Aqui só precisa saber o básico, que é saber o conteúdo da lei, o momento de consumação
e a classificação de cada um dos crimes sobre ser de menor potencial ofensivo ou não. De novo, vou fazer aqui os principais tipos penais, ó. Aliás, os principais tipos, não. Eu vou falar sobre os artigos que são, digamos, mais importantes. Eu diria artigo 1º ao artigo 7º da lei. É isso, professor, mas os tipos penais começam no artigo 9º. É isso mesmo, vejam. O que mais cai na lei de abuso de autoridade são aqueles artigos que dizem respeito ao regime jurídico desses delitos e como este regime é diferente da parte geral. Então, é saber, por exemplo, que o artigo 1º estabelece um elemento subjetivo especial que todos os crimes devem ter, além do dolo, fazendo com que esses delitos sejam delitos de intenção. Saber que a lei estabelece um universo reduzido de penas substitutivas que são possíveis de serem aplicadas aos abusadores. Saber que os efeitos da condenação por abuso de autoridade é diferente dos efeitos previstos no Código Penal. Saber que o conceito de autoridade ou de agente público da lei não é tão abrangente quanto o conceito do Código. Esses conhecimentos, com certeza, ocupam a maior parte das questões, mais do que um estudo mais detido ou específico quanto aos crimes em espécie da lei. Estou dizendo que você não precisa estudar a lei crime por crime, acho que é importante que você o faça, mas, com certeza, memorizar esse regime jurídico da teoria geral e a sua diferença para o Código Penal, com toda certeza, ganha primazia nos seus estudos. Bom, aqui o Estatuto do Desarmamento fugiu o percentual, mas todos estão por volta ali de 4 ou 5%, ok? Aqui, as outras leis penais especiais estão razoavelmente equiparadas. Lavagem de dinheiro e Maria da Penha estão ali em 3%, e diferentemente dos outros que estão ali por volta de 4 ou 5%. E isso porque a maior parte das leis do edital nem pontua. Se você observar a legislação extravagante e quais leis estão aqui, dá para perceber que a maioria fica de fora. Olha, Estatuto do Desarmamento, eu colocaria aí os artigos 12 ao artigo 18, que são os crimes em espécie. Delitos de posse e porte ilegal de arma, disparo de arma de fogo, comércio ilegal de armas de fogo e sua interseção com a lei dos crimes hediondos, já que o pacote anticrime mudou significativamente a forma como a hediondez opera no Estatuto do Desarmamento. E, obviamente, saber também que o pacote anticrime mudou as penas cominadas e alguns outros artigos, algumas outras temáticas acerca do Estatuto. É também interessante que você estude, ou que você tenha uma boa noção do decreto 11.615 de 2023, porque este decreto mudou significativamente a regulamentação do Estatuto do Desarmamento no que diz respeito aos conceitos básicos dos objetos materiais correspondentes aos crimes do Estatuto. Isso porque sabemos que a regulamentação do Estatuto do Desarmamento teve um caos normativo gigantesco durante o governo Bolsonaro. Não estou aqui dizendo se isso é bom ou ruim. Meus comentários não são políticos. Se quiser comentário político, depois a gente senta em uma mesa de bar e vocês vão ver o que eu deixo de fora nas minhas exposições. Eu tenho que sempre filtrar bastante aquilo que eu passo para vocês, pelo objetivo do que eu exponho. Mas veja, no governo Bolsonaro, por conta do caos normativo, tivemos mais ou menos uns 6 ou 7 decretos que mudaram absurdamente a forma como as armas e a regulamentação dos CAC, dos caçadores, atiradores e colecionadores, se dava no Brasil, no que diz respeito à possibilidade
de porte de trânsito, número de munições e, principalmente, o que é uma arma de fogo de uso permitido, o que é uma arma de fogo de uso restrito, o que é uma arma de fogo de uso proibido. No primeiro dia do governo Lula, todos os decretos do Bolsonaro foram revogados. E depois de se formar uma comissão para se estudar o cenário normativo brasileiro tangente às armas, o decreto 11.615 hoje regulamenta a matéria, juntamente com o decreto 10.030. E por isso, saber o que é uma arma de fogo de uso permitido é uma atividade que depende da observação do decreto, e como ele é relativamente recente, eu vejo como perfeitamente possível a cobrança por parte do SEBRASP. Concentre-se, obviamente, naqueles conceitos mais importantes sobre registro de arma de fogo, autorização para porte, ou os conceitos básicos dos objetos materiais, né? O que é uma arma de fogo, uma munição, um acessório de uso permitido ou restrito, está tudo no decreto, isso vai te ajudar. Crimes do Código de Trânsito Brasileiro, aí eu colocaria, obviamente, os artigos 302 ao artigo 306, são de longe os mais cobrados, não é? Aqueles crimes referentes ao homicídio culposo no trânsito até a direção embriagada. O artigo 309 e 310 tem uma cobrança relativamente constante também, eu poderia incluir, mas, mais uma vez, o Código de Trânsito normalmente se cobra de forma bastante literal. A partir de agora, a gente vai ver, basicamente, uma cobrança literal muito frequente na prova, e os conceitos básicos se resumem a momento de consumação, sujeição ativa e alguma outra classificação de cada tipo penal. A lei de prisão temporária é muito mais uma lei que diz respeito ao processo penal, deixar o professor de processo penal falar sobre, mas ela cai com uma certa frequência. A lei dos crimes hediondos, olha, a lei dos crimes hediondos também é muito cobrada. Eu diria que depois das modificações do ano de 2024, ela voltou a estar aí, digamos, no estrelato quanto a legislação extravagante cobrada em prova. Eu me concentraria no rol dos crimes hediondos, e infelizmente o SEBRASP cobrou na prova de delegados de Polícia Federal, cobrou na prova de delegados de Polícia do Maranhão, o rol dos crimes hediondos, que é aquele rol do artigo 1º. É muita coisa para memorizar? Infelizmente, sim, mas é necessário saber quais são os crimes hediondos e quais não são. Eu também me concentraria, claro, no artigo 2º, que trata das consequências da hediondez, e sempre estudaria a interseção com o artigo 112 da LEP, que fala sobre os percentuais necessários para a progressão de regime nos crimes hediondos. Esse conhecimento já vai te bastar no estudo dessa lei. No que diz respeito aos crimes de tortura, também muito cobrados em concursos de polícia, de forma geral, eu me concentraria no próprio artigo 1º, que trata das modalidades de tortura, não só no seu caput, como também me concentraria em compreender o parágrafo 5º, que traz os efeitos automáticos da condenação aos crimes de tortura, e sempre muita atenção em diferenciar estes efeitos daqueles efeitos da condenação dos crimes da lei de abuso de autoridade. Porque essa comparação, esse diálogo das fontes é muito, muito importante para uma prova objetiva. No que diz respeito à lei de interceptação telefônica, mais uma vez, processo penal, deixar o professor de processo penal tratar disso. Lei dos crimes, do crime organizado, eu me concentraria mais nos artigos pertinentes à colaboração premiada, né, que ali artigo 3º e seguintes da lei, ali artigo 3º, 4º, 5º, 6º, justamente porque são aqueles que receberam uma modificação nos últimos anos, depois que aquela regulamentação que era feita pelo próprio Ministério Público Federal para a colaboração premiada passou a entrar na lei,
com toda uma lógica de minuta que hoje existe, com as tratativas de cada uma das partes, toda aquela sistemática, e obviamente a jurisprudência dos tribunais superiores acerca da colaboração premiada tende a ser bastante cobrada no SEBRASP, um assunto aí que está entre o direito penal e o processo penal, né? Já que trata-se de um negócio jurídico processual. Lei dos Juizados Especiais Criminais, mais uma vez, processo penal, né, o estudo do procedimento sumaríssimo. Lavagem de dinheiro. A lei de lavagem tem sido bastante cobrada também pelo SEBRASP. Temos aqui, eu diria, muita atenção para o artigo 1º e todos os seus parágrafos, que trata do próprio conceito de lavagem de dinheiro enquanto tipo penal. O artigo 2º, que fala sobre algumas normas processuais acerca da lavagem de capitais, e o artigo 4º, que fala sobre as medidas assecuratórias que o delegado de polícia pode representar, por no processamento, na investigação de lavagem de dinheiro. Não é de se impressionar que em lavagem de capitais alguns aspectos doutrinários também ganham primazia, como, por exemplo, conhecimento acerca das fases da lavagem, das gerações da lei de lavagem, e também um conhecimento jurisprudencial sobre as classificações, o momento de consumação para o STF, sujeição ativa para o STF. Lavagem de dinheiro é um assunto que demanda um pouco mais de conhecimento e aprofundamento no estudo. Eu diria que mais do que as outras leis. E, é claro, temos também a Lei Maria da Penha. Nossa, Maria da Penha, depois dessa decisão recente aí, nossa, isso vai dar muito pano para manga, mas, enfim, temos na Lei Maria da Penha uma atenção maior para o artigo 5º, para o artigo 7º, que trata do âmbito doméstico e familiar, das espécies de violência doméstica. Depois, todo o artigo 15 até o 17 tratam dos aspectos penais e processuais penais da lei. Depois disso, temos lá um estudo do artigo 19 aos 22, que falam sobre as medidas protetivas de urgência. E, finalmente, artigo 41, que fala que é um artigo muito importante, que trata sobre a impossibilidade de aplicação das normas do juizado especial criminal. Tudo isso muito, mas muito recheado de jurisprudência dos tribunais superiores. A Lei Maria da Penha é algo que é cobrado com muita frequência nesses aspectos mais jurisprudenciais. As outras leis penais da legislação penal extravagante, eu nem preciso tocar, professor. Olha, você só tocará se você tiver tempo, porque eu realmente não acredito em uma questão fora dessa dimensão aqui. Talvez aí crimes ambientais, mas mesmo assim, eu acho que a concentração nestas vai, muito possivelmente, garantir uma questão com um nível maior de sucesso. Esse é o estudo estatístico acerca do comportamento da banca dos últimos anos. Abro agora mais uma vez para alguma pergunta e intervenção. Carluxo? Maravilha, Chiquinho. Pô, você fez aí o pente fino, né? O roteiro todo, até porque ontem, no papo lá com o Gustavo, a gente fez o levantamento, né? 69 dias para a prova, é um prazo enxuto, mas ok, é hora de usar realmente um estudo estratégico, né? Como você falou, se fosse, vamos estudar, começamos a estudar agora para uma prova daqui a 2 anos, X, vamos pelas doutrinas mais pesadas, tal, agora vamos utilizar aí o conteúdo que vai ser disponibilizado para os alunos e buscar essa pegada aí nessas 10 semanas. Ô, Lucas, eu vi aqui algumas perguntas, você destacou alguma aí, como é que vai passar para o professor Francisco? O João Guilherme, ele perguntou sobre o decreto do Estatuto do Desarmamento 11.615, se ele poderia ser cobrado mesmo sem estar previsto expressamente no edital. Ora, eu vou até observar isso com uma certa atenção depois, mas eu acho que o edital fala sobre as legislações penais especiais e suas regulamentações.
Se eu não me engano, as regulamentações de cada uma das leis e a sua previsão está implícita à própria previsão da lei propriamente dita. Pelo menos é assim que o SEBRASP tem se comportado. Olha, não é toda lei cuja regulamentação é importante para se compreender o seu conteúdo jurídico. Acredito que o Estatuto do Desarmamento, por conta das constantes modificações dos últimos anos, é uma exceção para isso. Então, eu ainda estudaria o decreto 11.615, pelo menos no que diz respeito, como eu falei, aos conceitos básicos que o decreto traz. O que é uma arma de fogo de uso permitido, o que é uma arma de fogo de uso restrito, quais são as prerrogativas do registro de arma de fogo, da autorização para o porte, porque isso vai te trazer uma segurança maior em algumas questões, por mais que seja muito mais importante a compreensão jurídica de cada um dos tipos penais da lei, especificamente artigos 12 a 18. Maravilha. Por enquanto. Mais alguma? Chiquinho, mais algum slide ou você fechou aqui? Sim. Vamos lá, olha só. Isso que eu ia perguntar, porque tem uma pergunta sobre jurisprudência. Exato. Ótimo. É isso aí, olha só. Fazendo também o estudo, eu vou aqui desmistificar um pouco o SEBRASP. Todo mundo pensa. CESP, SEBRASP sempre foi só jurisprudência. Não, cerca de 50% a 52% das questões do SEBRASP é legislação seca. E veja, aqui eu fiz ainda uma média quando eu comparo tanto direito penal quanto legislação penal especial. Mas em legislação penal especial, o percentual aumenta para 56%, se eu considero só legislação penal especial. Então, a maior parte das questões de prova são legislação seca. Então, sim, você precisa conhecer a lei. E aqui eu digo de forma direta, infelizmente, porque o texto legal não é... Estudar texto legal não é estudar direito. O direito é uma ciência social aplicada que possui a lei como seu objeto de análise. Então, a lei você consulta para compreender o direito, que é a ciência que estuda a lei, né? Só que, infelizmente, principalmente no Brasil, por conta de uma série de questões, a gente confunde a ciência ou a técnica jurídica com seu objeto, né? Já que a gente chama de direito não só o conjunto de normas positivadas, como também a ciência social aplicada que estuda essas normas. Né? Então, direito é a ciência e o objeto da ciência. Aí os concursos públicos abusam disso e cobram a legislação seca como se estivesse cobrando direito na prova. Não é. Mas, para isso, sabendo disso, eu falei desde o início, a gente tem que jogar com as cartas que temos nas mãos. Legislação seca é cobrado mais do que qualquer outra coisa? É. Então, você precisa estudar. Estude sempre com o código do lado. Estude sempre lendo os termos da lei, principalmente quando você está estudando a parte especial e a legislação penal especial. Significa que eu não preciso saber doutrina? Claro que não significa. A doutrina está aí 1/3 da prova. Só que são conceitos doutrinários básicos. São conceitos doutrinários que só se aprofundam basicamente na teoria do crime. A teoria do crime do SEBRASP cobra, sim, alguns conceitos doutrinários. Quando se está na teoria do erro, por exemplo, saber que o nosso código, que o nosso ordenamento jurídico adota a teoria limitada da culpabilidade, saber que dentro da evolução da epistemologia do direito penal, saber um pouco ali do nosso atual conceito de culpabilidade, segundo a teoria normativa pura, saber o que é e o que não é a teoria do domínio do fato, no momento de identificar a autoria, tudo isso é cobrado em teoria do crime. Quando passamos para os outros tópicos da matéria, a doutrina é normalmente um pouco mais rasa. Em parte especial, em lei penal especial, o conhecimento doutrinário quase sempre se limita à compreensão da classificação do tipo penal, principalmente a classificação segundo o sujeito ativo, se é um crime comum, próprio, de mão própria, ou ao momento de consumação, quando o crime se consuma, se é material, formal, de mera conduta, se é
um delito, se é um delito de intenção, se, enfim, se é um delito de tendência, esse tipo de coisa. E um outro conhecimento doutrinário também acerca da aplicabilidade ou não de medidas despenalizadoras, que se mistura um pouco com conhecimento de legislação seca. Então, vejam. Só para fechar esse contexto, nós temos aí de 18% a 20% de jurisprudência. A jurisprudência é mais cobrada em assuntos como legislação penal especial, principalmente daquelas leis nas quais a jurisprudência brasileira é muito reincidente, como, por exemplo, a lei de drogas, né? Os assuntos sobre a lei de drogas são basicamente jurisprudência na prova do Sebrasp. Mas também a teoria da pena tem muita jurisprudência. Se nós tivermos aí de lei penal especial, a cobrança de jurisprudência varia aí entre 22% a 25% da questão. Na parte geral, já cai estrondosamente. Muitas vezes a teoria do crime não cobra nenhuma jurisprudência, né? E aí a gente tem ali de 15% a 16%, uma média aí de 18% da prova de direito penal tende a ser cobrança de jurisprudência. Ao contrário, portanto, do fantasma que normalmente fazem da banca. Sebrasp é só jurisprudência? Não, 1/5 da prova é jurisprudência. O que eu admito não é pouco, porque esta cobrança tende a ser uma cobrança pouco inteligente. O que eu chamo de pouco inteligente? Quando a gente estuda o direito, a gente estuda que jurisprudência, conceito de jurisprudência, é conjunto de decisões reiteradas no mesmo sentido de um determinado tribunal. Então, quando eu pergunto como é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da sujeição ativa do feminicídio, eu estou perguntando como o conjunto de decisões deste tribunal versa acerca de quem pode ser o sujeito ativo daquele crime. O Sebrasp cobra, sim, o conceito de... Não. O Sebrasp cobra a notícia do julgado, que nem jurisprudência é. Porque muitas vezes não existe conjunto de decisões no mesmo sentido. Eu, sinceramente, creio que esse tipo de cobrança é contraproducente, não seleciona bons juristas, sequer bons futuros funcionários públicos, e trata-se de uma cobrança que deixa a prova um pouco patética, sabe? A gente olha assim para uma prova. Segundo a jurisprudência do STJ, não é possível se aplicar o princípio da insignificância em furto qualificado. Desculpa, meu amigo, a gente precisa fazer toda uma etnografia da jurisprudência do STJ para compreender quando se aplica ou quando não se aplica na qualificadora, dependendo da qualificadora. Então, a questão fica uma coisa, pelo amor de Deus, não tem como cobrar esse tipo de coisa. Mais uma vez, precisamos jogar com as cartas que estão na nossa mão, né? Não adianta ficar, né, pedindo a Deus por uma mão melhor, porque é essa mão que a gente tem. A gente tem que tentar ganhar o jogo com essa mão mesmo. Então, como eu sugiro o estudo da jurisprudência, o estudo de cada um desses tópicos? Primeiro, a legislação seca não tem jeito. Você precisa ler os artigos de lei juntamente com o seu estudo. Agora eu vou dar uma recomendação pessoal. Eu acho que abrir o código e sair lendo os artigos de lei é uma atividade tão chata, tão enfadonha, tão absolutamente insuportável, que eu vou ser muito sincero, eu nunca faria na vida. E veja que eu estudo, obviamente, para dar aula, estudei para o mestrado, para o doutorado, estudo no meu atual trabalho na assessoria, mas eu, sinceramente, prefiro estudar legislação seca no bojo de um estudo um pouco mais amplo de determinado tema. Então, está estudando a teoria do crime, vai estudar a teoria do erro, pega todos aqueles artigos, lê antes e lê depois. Estudo também a legislação seca no momento de fazer exercícios para a prova. Faça todas as questões do Sebrasp
dos últimos concursos para delegado de polícia. Pega aí os últimos 5, 6, 7 anos e faça as questões de direito penal. No momento de corrigir as questões, leia os artigos correspondentes àqueles temas, para você perceber o quanto que a prova do Sebrasp é, sim, letra de lei, a maior parte da prova. No que diz respeito ao estudo da doutrina, aqui eu diria o meu maior lamento da noite. Aí é lamento mesmo, aí é coisa assim, para chorar na mesa de bar. Porque eu sou um acadêmico, sabe, de coração. Para mim, o estudo do direito fora de uma boa doutrina é enrolação, sabe? E assim, se aprende a parte geral, é por um bom doutrinador de parte geral. Temos aí grandes manuais no mercado, Busato, Juarez Cirino, Juarez Tavares, Luiz Regis Prado, Schmidt de Bem, que é atualmente meu livro favorito de direito penal, mas eu não recomendo a leitura de nenhum deles para vocês. Por que não? Porque a gente tem menos de 70 dias para a prova. E o conhecimento que você precisa para passar em concurso público é um conhecimento extenso, porém raso. E sim, raso. Quando você fala estudar a lei, eu preciso estudar tudo. Não, você precisa estudar tudo do básico. Se você pegar um livro que se dedica a fazer realmente um estudo jurídico dogmático e criminológico da lei de abuso de autoridade, você vai perceber que 2/3 do livro não tem como cair em prova de concurso público, porque é extremamente profundo o estudo da ciência jurídica. O que você precisa para a prova é o básico do básico. É a lei e a doutrina rasa. E por isso, eu realmente confio na apostila do Supremo nos temas do edital. Elas estão realmente muito boas. A de direito penal fui eu que fiz, e me orgulho demais dos temas que eu coloquei na apostila. A teoria do crime, como eu disse, ela está melhor que muitos dos manuais do mercado. Tenho de admitir que a apostila, até as melhores apostilas, são para relembrar o conhecimento e não para aprender, mas pelo menos ela vai quebrar o seu galho aqui nessa sua necessidade, porque eu preferiria que você dedicasse o tempo que você se dedicaria a estudar uma doutrina complexa fazendo exercício de Sebrasp. E depois conferindo na legislação seca o que você errou. E na apostila os assuntos básicos. E fazendo uma pesquisa ali do que você errou. Beleza. Então, lei seca, estudo episódico e temático, com base no tema que você está estudando agora. E, é claro, com base em revisão de questão. Doutrina, apostila. Professor, mas olha, eu realmente estou dedicado a isso, eu quero sim um conhecimento um pouco mais aprofundado, pelo menos na teoria do crime, que é 1/4 da prova de direito penal. Tudo bem, tem aí no final do slide a minha bibliografia de referência, os meus manuais favoritos de direito penal. Você pode observar e escolher qualquer um deles, você estará bem servido. Mas, de novo, eu preferiria que você investisse mais o seu tempo em exercícios. Né? Estuda determinado tema, vai lá e faça todos os exercícios daquele tema. Se você fez um exercício e ainda não está bem naquela temática, e a temática está dentro dessas que eu expus como mais relevante, vá até a apostila, vai até a lei, dá uma boa lida, entende a questão, qual foi ali aquele joguinho de linguagem que muitas vezes a banca faz com a legislação seca, é necessário. Chegamos agora ao estudo, então, da jurisprudência. Bom, estudar jurisprudência não é tão simples quanto se parece, porque o estudo da jurisprudência envolve a revisão, muitas vezes, de muitos julgados e é muito fácil se perder. Como eu separaria aqui esse estudo? Eu separaria da seguinte forma. Primeiro, eu estudaria os informativos do STF e do STJ dos últimos 2 anos. O estudo de informativos dos últimos 2 anos
vai te dar uma base daquilo que, tematicamente, o Código, o Supremo e o STJ têm decidido em direito penal, e de lá saem muitas questões de prova. Existem vários sites que te dão o estudo temático de cada assunto da prova. É razoavelmente fácil de achar, né? Não vou aqui fazer propaganda, mas quem quiser, eu falo depois aí em off quais são os meus sites favoritos, todos gratuitos. E o estudo de informativo de cada um dos temas é muito importante para a compreensão da prova, para a prova do Sebrasp. Mas eu acho que não basta estudar informativos. Eu estudaria aqui a jurisprudência em teses do STJ. Isso porque a jurisprudência em teses do STJ, que hoje pode ser facilmente acessada no site do Superior Tribunal de Justiça, tem sido organizada pelo tribunal em edições temáticas, edições essas que abrangem um tema central de direito, tem várias edições sobre direito penal. Eu leria todas elas, e há um mecanismo, um instrumento muito bom para o estudo de jurisprudência em cada uma das teses. O site te deixa fazer uma pesquisa instantânea na tese. Se você abre uma tese cuja edição já tem alguns anos, pego aqui a edição 131 de drogas, que faz um compêndio das 4 edições da Lei de Drogas do STJ. Só que, poxa, já tem uns anos aí essa edição, eu não sei no que confiar aqui. Ótimo, você abre as teses de cada uma das edições e o site te deixa clicar na tese. E assim fazer uma pesquisa instantânea com os termos da tese. Então, uma rápida leitura dos últimos julgados que versam sobre aqueles temas na pesquisa instantânea já te dá uma noção sobre a atualidade do STJ naquela temática. E isso vai te deixar tranquilo para o estudo da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Olha, eu já começaria aí, para você ir pegando o jeito, estudando as edições 219 a 221 da jurisprudência em tese, que tratam só sobre o princípio da insignificância no Superior Tribunal de Justiça. São teses muito preciosas do princípio que vale a pena estudar. E, finalmente, eu estudaria os temas de repercussão geral. Os temas de repercussão geral, obviamente, têm caído bastante. Estudaria também aí dos últimos 2, 3 anos, que eles são, digamos, um termômetro sobre as temáticas mais cobradas nas provas do Sebrasp. Se você tiver aí um estudo de informativos das principais edições da jurisprudência em tese do STJ e dos temas de repercussão geral dos últimos 2, 3 anos do STF e do STJ, eu diria que você chega na prova com um conhecimento jurisprudencial bastante robusto para vencer aí os 20% de jurisprudência que o Sebrasp deve jogar para cima de você. Bacana? Abro novamente aí para as eventuais perguntas que possa haver e para a gente bater um papo nesses minutos finais. Maravilha, Chiquinho. Eu vi que pintaram algumas ali, né, Lucas? Você foi, mas eram questões mais sobre o curso, né? Você foi respondendo, mas alguma que precisa? Não, a ideia mesmo, a galera perguntando acerca da apostila que o professor produziu, se ela vai ser encaminhada, mas a apostila ela vai sendo encaminhada com o avançar dos cronogramas juntamente das aulas e das questões. Então, como o professor falou, estudo direcionado e estratégico mesmo, a gente só precisa se preocupar em seguir cada semana os cronogramas que forem disponibilizados e o resto a gente vai cuidando aqui. Maravilha, então. Então, já que eu acho que conseguiu esclarecer bem as dúvidas aí, o Chiquinho, poxa, fez um pente fino aí, esmiuçou um belo estudo, né, como é de hábito aí, super Só um parênteses, dedicado. Carlos.
Chegou aqui agora o Henrique mandou a última. Quais são as edições que o Chico recomenda sobre a jurisprudência em tese do STJ? Eu acho que você até colocou aí no slide. Isso. Olha, tem. Se você pega as edições das leis penais especiais, no site é muito fácil procurar as edições de direito penal. Você coloca lá direito penal, você vai perceber que não são tantas assim. É um estudo muito menos extenso do que os informativos do STF e do STJ. E eu estudaria aí a edição, se eu não me engano, 83, que fala sobre a Lei Maria da Penha, 83, 84, porque ela foi recentemente atualizada, que é muito importante. Eu estudaria as edições 219 a 221, que fala sobre o princípio da insignificância, que também é bastante atual, né? São edições aí do final de 2023 e início de 2024. Eu estudaria, agora eu não vou lembrar exatamente o número, a 131, que é a lei que é a de drogas, mas com cuidado de observar quais teses ainda estão atuais, né? Tem algumas teses ali que não estão, mas as teses que não estão, o próprio STJ vem cancelando. Eles estão fazendo um trabalho muito diligente em sempre atualizar as teses de jurisprudência. Tem duas edições muito boas sobre a lei de lavagens. A lei de lavagem de capitais cai muito aquele conteúdo da jurisprudência em teses. Sobre execução penal, tem duas edições sobre as faltas disciplinares na execução, que o Sebrasp adora cobrar, também com uma certa frequência. Tem uma edição legal sobre concurso formal de crimes. E, enfim, tem algumas outras lá. Não vou lembrar todas aqui de cabeça em termos de relevância, mas com certeza estas que eu acabei de citar merecem um estudo bastante priorizado nesse seu início. Mas dá para ler todas as edições de penal da jurisprudência em tese do STJ no seu estudo com muita tranquilidade. Porque você tem aí uns 10 anos de edições de jurisprudência. Não sai tantas assim de direito penal por ano assim. Então, e são teses bem enxutas, dá para ler e fazer aí um compêndio, uns mapas mentais nos seus estudos acerca dos principais temas jurisprudenciais, tanto de lei penal especial, quanto da parte especial pelas teses de jurisprudência. Estudar também, né, as repercussões gerais aí dos tribunais superiores, você estará bem municiado para a prova Sebrasp, que, insisto, não é só jurisprudência. 20% da prova é jurisprudência. Então, faça muita questão com a lei seca do lado, leia muito os artigos de lei, saiba ali quais os tipos penais são crimes de menor potencial ofensivo, quais não são, quais cabem medidas penalizadoras, quais não cabem, porque as questões pairam ali, na legislação seca. E, é claro, também conheça a jurisprudência, mas com base justamente nessa priorização de estudos. Bacana? No mais, olha, um excelente estudo para todos vocês. Muito obrigado, Alan. Muito obrigado, Adriana, o gigante do penal. Encantado com o professor Cheguei. Muito obrigado aí pelo carinho. Os temas do edital, eu separei aí nos próprios slides mais abaixo o que vocês vão receber. Existem os temas especificamente do edital, que são eu diria, a minha prioridade, as minhas maiores apostas, só que são aqueles que nós já estudamos aqui nesses percentuais. Como diz no Rio de Janeiro, é o brabo do direito penal. Falam isso de mim no Rio de Janeiro? Que bom saber, que bom saber. Mas vamos então juntos nesse estudo. E se o prazo é curto para vocês, o prazo é curto para os seus concorrentes também. Então, mandar ver nesses dias, dedicar aí um percentual significativo da sua vida. Eu sei que é difícil para todo mundo, mas um investimento bem feito agora pode ser recompensado em uma vida proveitosa como delegado de polícia no Ceará. É isso. Obrigado para todos e a gente vai se ver no Supremo.
Maravilha, Chiquinho. Ah, Obrigado Carlos, demais me aí. perguntaram sobre o Chiquinho no Hora H em Fortaleza. Eu quero saber os Tá, detalhes do Hora H em não, Fortaleza. estamos montando aí e, claro, o Chiquinho está sempre com a gente. É o brabo do Rio de Janeiro, de Fortaleza, de tudo. Inclusive, não sei se foi o caso da Gabriela, teve aula com o Chiquinho quando a gente fez aquelas aulas aqui no Rio, para delegado do Rio. Chiquinho, estão com uns boatos aí, por incrível que pareça, de um novo concurso para delegado de Polícia Civil do Rio de Janeiro, hein? É mesmo, Tá já? começando. Mas depois a gente conversa sobre isso. E aí eu acho que a gente vai ter que dar uma Olha, movimentada aqui no Rio. é isso aí. É Opa, isso aí, vamos junto. pessoal. Amanhã, professora Flávia Campos, a nossa queridíssima Flavinha, trazendo tudo sobre direito administrativo às 19h30. E, claro, durante essa jornada, vocês vão estar encontrando direto com o professor Francisco Mendes, o nosso querido Chiquinho aí, nessas semanas de aula, das jornadas de aulas, aula sábado, enfim, revisão, hora H, muito direito penal. Né, É isso Chiquinho? aí. Obrigado a todos. É isso aí. Muito obrigado a todos e a gente vai percorrer junto essa maratona até a prova do Ceará. Abraço Um abraço a e todos, até a gente. próxima. Até amanhã. Tchau, tchau. Valeu.